O algoritmo A estrela é um algoritmo muito utilizado dentro de jogos quando queremos encontrar o caminho entre dois pontos dentro do mapa do jogo. Nesse vídeo, eu vou trazer um exemplo para apresentar o funcionamento desse algoritmo. No exemplo que eu trouxe aqui, a gente vai ter um cowboy e ele quer encontrar um caminho dentro desse mapa de quadradinhos, um caminho que leve ele até o baú, que está do outro lado do mapa. Ele quer encontrar um caminho que seja o menor caminho possível e que chegue no objetivo dele. Para fazer isso, a gente vai definir algumas regras para serem utilizadas dentro do nosso algoritmo. E uma delas vai ser que o cowboy ele vai ter um custo de movimento. Ele pode se mover nas 8 direções em volta dele. Porém, cada um desses movimentos vai ter um tipo de custo. E esse custo está sendo definido pela distância entre os dois quadradinhos. Então, quadradinhos que estão na horizontal e na vertical, eles têm a distância 1 da posição atual do cowboy. Enquanto que na diagonal, pelo teorema de Pitágoras, a distância entre os dois quadradinhos é de aproximadamente 1,4. Porém, como no nosso algoritmo a gente quer trabalhar apenas com números inteiros, é uma boa prática multiplicar esses valores por 10, de modo que o custo dos quadradinhos passe a ser, na horizontal e na vertical, tenha um custo 10, enquanto que na diagonal tenha custo 14. Um conceito que vai ser utilizado também dentro desse algoritmo são as listas abertas e fechadas. Uma lista aberta, ela indica que vai ter os nós que eles ainda podem ser visitados. Esses nós, eles vão ser representados na cor verde dentro do nosso mapa. E a lista fechada vai ter os nós que a gente já visitou e que não quer passar por eles de novo no mapa. E eles também vão ser representados na cor vermelha no mapa lá do exemplo. Além disso, a gente também vai definir alguns custos para cada nó do mapa, ou cada quadradinho. O primeiro custo é o custo G, e ele é o custo para chegar nesse nó a partir da posição inicial do cowboy. Um outro custo é o custo H, e ele vai ser o custo para chegar no objetivo a partir deste nó. E aí vai ter que entrar uma heurística, porque não dá para saber exatamente qual que é o custo para se chegar a partir desse nó até o nó objetivo, porque isso é o que o algoritmo em si está tentando encontrar, então não dá para fazer um cálculo exato para isso. Então o que a gente utiliza é uma heurística. Uma heurística, ela obtém uma resposta para um problema, porém a resposta dela não é a resposta perfeita, mas ela é boa o suficiente para a gente poder utilizar ela dentro do algoritmo. E durante o exemplo aqui, eu vou apresentar de fato como que a gente está obtendo esse cálculo aí. E por fim, a gente vai ter um custo F, que nada mais é que o custo total do nó, que é somar o custo G mais o custo H. Mas vamos lá. Começando aqui o exemplo, inicialmente a gente vai colocar o nó que o nosso cowboy está dentro da lista aberta. Então a gente agora vai marcar ele com verde, para indicar que ele faz parte da lista aberta. A partir daí, o nosso algoritmo vai fazer o seguinte: ele vai selecionar dentro da lista aberta o nó ou quadradinho que tem o menor custo F. Nesse caso aqui, como a lista aberta só tem um elemento, vai ser justamente esse que a gente vai escolher. Então a gente vai selecionar a posição inicial, ele vai ficar marcado de azul para indicar que está selecionado. E aí, uma vez que a gente selecionou o nó de menor custo, a gente vai calcular os nós vizinhos dele, que são os movimentos que o cowboy pode fazer a partir daquela posição. Então a gente faz o cálculo e adiciona eles na lista aberta também. E aí aqui vocês podem observar que a gente tem o custo G, que fica aqui na parte superior esquerda de cada quadradinho, e ele é realmente o custo de movimentar para aquele quadrado ali.
ou seja, para baixo o custo é 10, para cima foi 10 e na diagonal o custo foi 14. O custo H, ele foi feito a partir da heurística que eu tinha dito. E a heurística que a gente está utilizando aqui é a distância de Manhattan. Ela basicamente faz a soma da distância na horizontal entre os dois nós e a distância na vertical. Ela soma essas duas distâncias. Usando esse quadrado aqui de exemplo, a gente, para calcular a distância na horizontal entre esse quadradinho e esse daqui, a gente faz um módulo entre as duas posições deles. Por exemplo, imagine que esse aqui está na coluna 1 e o nó objetivo está na coluna 5. A gente fazendo 5 menos 1, a gente obtém a distância 4. Só que como a gente está trabalhando com valores multiplicados por 10, a gente está assumindo que a distância entre os dois na horizontal está sendo 40. E a distância na vertical, a gente faz a mesma coisa, só que agora entre as linhas. Por exemplo, esse quadradinho aqui, ele está na linha 2 e o nó objetivo está na linha 3. Então, a gente fazendo 3 menos 2, a gente obtém 1, que multiplicado por 10 dá 10. Então, somando o custo na horizontal mais o custo na vertical, a gente obtém um valor 50, que é o custo H desse nó para chegar no nó objetivo, que é meio que andar todos os lugares aqui na horizontal. E observe que esse custo ele não considera obstáculos, ele faz realmente só o custo aqui e depois o custo na vertical e soma esses dois. E por fim, a gente tem o custo F, que nada mais é que somar esses dois. Essas setinhas que estão dentro desses quadradinhos são para indicar a partir de qual posição a gente fez o cálculo dos custos daquele nó. Então, esse daqui está apontando para cima porque foi esse de cima. Esse aqui está apontando para baixo porque foi esse daqui. E aqui está apontando meio que na diagonal para indicar que foi esse de lado aqui que fez o custo dele. Bom, mas continuando no nosso algoritmo, agora que a gente já fez o cálculo dos vizinhos, a gente vai adicionar o nó selecionado na lista fechada. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte: dentre os elementos da lista aberta, a gente vai escolher aquele que tem o menor custo F, que é o menor custo, esse valor maior aqui. E dentre esses, o menor custo está sendo o 54. Então a gente vai selecionar o 54 e vai calcular o custo dos vizinhos dele. E também adicionar eles na lista aberta. Então aqui a gente pode ver que agora o custo G deles ficou um pouco maior do que os anteriores. Porque, só lembrando, o custo G é a distância para a posição inicial do cowboy e não a posição a partir de onde ele veio. Então, por exemplo, esse nó aqui, a gente teve que, para chegar nele, o custo G foi vir para esse daqui, que tem um custo 14, e em seguida fazer o movimento na direita, que tem custo 10. Então, a gente vai fazer 14 mais 10, que deu 24. Esse é o custo para chegar nesse nó a partir da posição inicial. Então, a gente meio que define o custo G como o custo para se chegar no quadrado anterior, mais o custo de se movimentar para ele. E o custo H, ele se repete a mesma ideia, não tem nada de diferente. E o custo F também, é simplesmente a soma dos dois. Continuando aqui no exemplo, a gente vai adicionar o nó de custo 54 selecionado na lista fechada e vai selecionar o próximo da lista aberta com menor custo F. Nesse caso está sendo 48. Então a gente seleciona ele, faz o cálculo dos vizinhos dele, adiciona ele na lista fechada e seleciona o próximo de menor custo, que está sendo aqui o 54. Em seguida também a gente já faz o cálculo dos vizinhos dele. Nesse caso aqui só tinha o da diagonal que não tinha feito ainda. Adicionamos ele também na lista fechada e procuramos o próximo elemento de menor custo. Nesse caso aqui, como tem 2,
vocês podem selecionar qual vocês quiserem. Eu estou dando preferência aqui para selecionar o de baixo, mas poderia ser o de cima também. Não iria interferir em nada do resultado. Mas enfim, selecionei o quadrado de baixo e aqui ele não tem mais vizinhos para calcular o custo. Então a gente só adiciona ele na lista fechada. Vamos para o próximo de menor custo, que é o 60. Selecionamos ele e fazemos o cálculo dos vizinhos dele também. E adicionamos na lista aberta. Adicionamos ele na lista fechada e selecionamos o próximo de menor custo. Nesse caso aqui está sendo 68 e a gente tem 3 quadrados com custo 68. Eu vou dar prioridade para selecionar o primeiro que foi adicionado na lista aberta, que foi esse aqui de baixo. A gente faz o cálculo dos vizinhos dele, como não tem nenhum para calcular mais, a gente simplesmente adiciona na lista fechada e seleciona o próximo de custo 68, que nesse caso aqui foi o de cima, que foi o outro adicionado. Calculamos o custo dos vizinhos dele e adicionamos ele na lista fechada também. E vamos para o próximo de menor custo, que nesse caso aqui é o 68. Então a gente seleciona ele e faz o cálculo dos vizinhos dele. Adicionamos ele na lista fechada e selecionamos o próximo de menor custo, que nesse caso aqui está sendo 62. A gente seleciona ele e no momento em que a gente vai calcular os vizinhos dele, a gente percebe que um dos vizinhos é o nó objetivo. Então, a partir daí, a gente já não precisa mais continuar a busca, afinal, a gente já encontrou um caminho que leva até o objetivo. Então, o que o algoritmo vai passar a fazer agora é meio que retornar o caminho até o cowboy a partir das setas que a gente foi marcando, porque são elas que estão definindo qual que é o caminho que a gente vai seguir. Então, a gente vai ir marcando o caminho na cor azul agora. Então, a gente vai marcar esse nó que a gente veio de azul e vamos olhar a setinha para ver para onde que ela está apontando. Diz que ela está apontando para a diagonal inferior. Então a gente vai descer para ali e vai marcar ele também. A setinha dele está indicando na diagonal superior para a esquerda. Então a gente vai naquela direção e marca aquele quadradinho também. E de novo, olha para a setinha que agora está apontando para a esquerda. Então a gente vai para a esquerda e marca lá também. E aí está apontando agora essa setinha na diagonal da esquerda para cima. E aí nesse momento a gente chegou no cowboy. Ou seja, todos os quadradinhos que fazem parte do caminho que leva até o objetivo estão marcados. Então a gente já encontrou o caminho e ele já está aparecendo para o cowboy. Bom, a execução do algoritmo é dessa forma. Por esse vídeo, o que eu tinha para apresentar é isso. Acredito que os próximos vídeos a respeito desses algoritmos, eles vão ser uma abordagem mais prática. Espero que tenham gostado do vídeo e é isso. Tchau, tchau.